Gostaríamos de saudar todos os organizadores e participantes do segundo Seminário Brasileiro sobre Cidade, Paisagem e Natureza. É, nosso trabalho é intitulado Parque do Flamengo enquanto Patrimônio, os desafios da peculiaridade estética do jardim pelo valor da historicidade. Então, nós somos um grupo de pesquisa vinculados à Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Nossa linha de pesquisa é intitulada Arte e Espaço nos Jardins Cariocas, a partir da estética de George Lukács. E a nossa equipe é composta por mim, Cristina Nassif, que coordeno o grupo de pesquisa, Tiago Gonzalez, arquiteto pesquisador, também formado pela Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, e Camila Lopes, graduanda e bolsista PIBIC, né, também da EAL-UF. Né? Nosso laboratório é intitulado Laboratório de Estudo da Legislação Urbanística, que nos últimos anos vem agregando, né, novas dimensões de análise da cidade. Então, nesse nosso trabalho, nós vamos articular a questão da legislação com a questão do patrimônio, e essa está sendo uma oportunidade bem interessante de aprofundar nosso conhecimento. Então, esse trabalho ele está focado mais exatamente na produção desse filósofo, George Lukács, que tem uma importante contribuição, né, com a sua obra intitulada Estética, Peculiaridade do Estético, que foi publicada em 63 em espanhol. Né? Então, uma das dificuldades da nossa pesquisa é que a gente só tem essa obra em espanhol ou em alemão. Então, nós temos tentado algumas soluções domésticas de tradução, né? Estamos traduzindo o capítulo da arquitetura. Essa obra é uma obra de por volta de 1.600 páginas. Nós estamos traduzindo o capítulo da arquitetura e já traduzimos o capítulo do jardim, que está disponível, né, numa publicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, nós consideramos que essa obra do Lukács é uma obra da maior importância, né, para o entendimento da estética de um modo geral, né, e ele está calcado nas orientações de Karl Marx, né, e, enfim, faz uma abordagem diferente, eu diria inovadora, da maior importância no que diz respeito à estética. Então, o nosso trabalho, né, é baseado na observação, né, e na análise do aterro do Flamengo. Não sei se todo mundo conhece o aterro do Flamengo, mas ele é um parque da maior importância na cidade do Rio de Janeiro. Né? Ele é um parque que fica, né, nas bordas aí da Baía de Guanabara, o que dá uma dimensão muito especial ao parque. Espero que vocês não achem um abuso, né, da nossa parte. Reforçar, né, mais um estudo sobre o Parque do Flamengo. Né? Ele é conhecido como Aterro do Flamengo, porque foi realizado, né, num avanço, né, num aterro aí na Baía de Guanabara, mas, na realidade, o nome dele é o Parque do Flamengo. Né? Então, a partir das contribuições, né, do George Lukács, das categorias estéticas apresentadas nessa obra dele, nós vamos tentar fazer mais uma reflexão. Né? Então, esse parque, como a gente está tendo a oportunidade de verificar no trabalho de campo, ele traz uma dimensão, né, bastante importante, não só do ponto de vista da recreação, do lazer,
mas de fruição estética, né? Então, os principais responsáveis por esse tombamento do parque, né, foram Lota de Macedo Soares, que era arquiteta e urbanista, né, que coordenou o grupo responsável, o Afonso Eduardo Ridio, né, que foi um arquiteto importante, enfim, que projetou o Museu de Arte Moderna, que também fica no aterro, a Ete Bauser, né, que foi uma educadora, né, que foi responsável pelo detalhamento dos equipamentos, né, presentes nesse parque, e do nosso querido Burle Marx, que foi, né, o paisagista e a principal referência na produção desse parque. Então, como eu estava falando, né, a gente já conta aí na produção historiográfica enfim, né, dos arquitetos e urbanistas, de várias análises do jardim, e nós vamos tentar, né, imprimir mais uma dimensão, né, que é uma dimensão através de uma análise, vamos dizer assim, estética, né, de uma análise não só social, não só histórica, né, não só arquitetônica, né, mas buscar as dimensões estéticas, né, da produção desse parque, né, considerando que esse parque é uma obra de arte, né, então nós estamos tentando entender, né, por que ele se apresenta como uma obra de arte através das suas características externas. Então, dentre o conjunto de categorias apresentados por Lukács para avaliação, né, para análise desse jardim, o caráter afirmativo do jardim vai ser uma das principais dimensões, né? Tendo em vista que o jardim, tal qual a arquitetura, né, ele é diferente das outras artes, ele não pode apresentar, né, uma negatividade na sua abordagem, né? Então, enquanto espaço vivido, o jardim e a arquitetura, né, ele baseia-se na dimensão afirmativa, né, dessa dimensão estética. Essa é uma das categorias que nós vamos usar, nós vamos utilizar outras, né? Então, na continuidade, eu vou passar para o Tiago, né, para que ele possa apresentar, né, a estrutura e o desenvolvimento do trabalho. Olá, agradeço também pela oportunidade e que eu vou destacar agora é um eixo dessas inquietações que a Cristina apresentou, que é a questão do tombamento. Desde o início da pesquisa, algo que nos interessou bastante foi o fato do parque ter sido tombado mesmo antes da inauguração e até mesmo antes das obras estarem concluídas. Portanto, hoje o que a gente vai apresentar aqui é justamente uma investigação dos motivos que fazem com que o aterro seja tombado nessas circunstâncias, desde uma perspectiva histórica, mas também desde uma perspectiva peculiar, ou seja, como o próprio jardim, dentro das suas propriedades, dentro das suas características peculiares, demanda esse tipo de proteção. Aqui, portanto, a gente tem uma imagem da planta que foi utilizada no processo de tombamento do parque em 1967. Portanto, adentrando ao documento de tombamento, a gente vai encontrar duas contribuições muito importantes para entender as justificativas. De um lado, a Lota de Macedo Soares, como já foi apresentada, era chefe do grupo de trabalho, e do outro lado, o Rodrigo Andrade, que era o diretor do FAM, a instituição que concedeu o tombamento. Portanto, da Lota, a gente pode observar o seguinte: pelo seu tombamento, o Parque do Flamengo ficará protegido da ganância que suscita uma área de inestimável valor financeiro e da extrema leviandade dos poderes públicos quando se tratar da complementação ou permanência de planos. Uma obra que tem como finalidade a proteção à paisagem e um serviço social para o grande público obedece a critérios ainda muito pouco compreendidos pelas administrações e pelos particulares. Do outro lado, e aí como diretor da instituição, Rodrigo Andrade apresenta o seguinte:
Quanto a esses elementos arquitetônicos, poder-se objetar que seria descabido tombá-los enquanto a respectiva construção não estivesse totalmente terminada, assim como a urbanização e o ajardinamento do aterro, pois que só em conjunto e favorecidos com os acabamentos pretendidos poderão ser apreciados no seu devido valor. Não obstante, cumpre considerar que o objetivo da medida pleiteada pelo senhor governador, no trecho conquistado ao mar compreendido entre a praia de Santa Luzia e o Morro da Viúva, e é em relação tanto à utilidade quanto à oportunidade do tombamento para esse fim, quer parecer-me que não poderá parar dúvida alguma. Opino, pois, de acordo com o órgão competente desta diretoria, pela conveniência da inscrição do Parque do Flamengo no livro do tombo paisagístico. Portanto, aqui a gente encontra dois elementos importantes: a especulação imobiliária e a paisagem como argumentos fundamentais para que seja concedido o tombamento ao Parque do Flamengo. Portanto, para a gente conseguir fazer uma leitura um pouco mais aprofundada dessas circunstâncias, desde uma perspectiva histórica, a gente pode observar aí, na década de 50, 60, um forte cunho em relação à urbanização da cidade pautada pelo rodoviarismo. Como o Maurício já apresenta, de fato, se a década de 1950 se constituiu em um bom exemplo da preocupação governamental em solucionar o problema viário, que decorria, na verdade, do aumento de uso de veículos particulares pelos habitantes da Zona Sul, ou seja, onde está inserido o parque, os anos 60 se caracterizam ainda mais pela tentativa, por parte do poder público, de adequar o espaço urbano às necessidades do automóvel e, por conseguinte, das classes de maior poder aquisitivo. Essa questão fica ainda mais sensível porque o aterro ele foi construído justamente para criar pistas de alta velocidade. A ideia de fazer um parque veio depois com a Lota, que conseguiu convencer o Lacerda, o então governador da cidade, do estado. Portanto, é super importante compreender que esse tensionamento de fazer com que a cidade esteja preparada para o automóvel é muito mais importante do que a construção do parque. E dentro da perspectiva do próprio jardim, aqui com o Lucati, a gente pode observar que ele acaba se tornando refém dessas circunstâncias. Por quê? Na medida em que o jardim desencadeia emoções, estas têm que ser positivas, ter um conteúdo afirmativo, ou seja, elas precisam estar paralelas e concordantes com as dinâmicas urbanas dominantes. Portanto, dentro dessa perspectiva, a gente faz uma retomada histórica considerando o passeio público, que fica bem próximo ao aterro do Flamengo, e, inclusive é uma vítima desse processo de aterramento. Por quê? Como a gente pode observar aqui na imagem, o passeio público estava voltado para a Baía de Guanabara, ou seja, tinha essa relação com o mar, como a gente pode ver aqui com o Hugo Segal, quando ele apresenta. De um lado, a vegetação exuberante, produto da ação humana, como que a tentar criar e controlar uma natureza própria, humanizada ou idealizada, ou seja, do próprio passeio público. Do outro, o deslumbrante horizonte da Baía de Guanabara, uma dádiva divina fora do alcance e da manipulação humana. Ou seja, essa relação com o mar sendo uma característica fundamental para a gente entender a estética do passeio público. E aí a gente recupera no Lucati a importância desse diálogo dentro das próprias categorias de qualquer jardim, porque ele diz: por um lado, o próprio jardim tem um dado entorno, seja este um parque não organizado arquitetonicamente ou a própria natureza não submetida ao homem. Por outro lado, a vila e o jardim estão dispostos para possibilitar os pontos de vista mais favoráveis da paisagem circundante. Sendo assim, aquilo que é evocado pelo jardim, conformado segundo princípios puramente arquitetônicos, supera essa essência arquitetônica e se transforma em pictórico. Portanto, aqui ele apresenta a importância desse diálogo com a paisagem do entorno como um elemento fundamental para que a gente possa compreender o caráter estético de um jardim. O que acontece aqui nessa década de 50 e 60, um aterro do Flamengo vai fazer com que esse elo seja perdido. Portanto, a partir dessa perspectiva, dessa vulnerabilidade do jardim diante das dinâmicas urbanas, a gente pode observar aqui, nessa imagem que faz a delimitação da área tombada do aterro, a gente pode observar que não é só a área do projeto em si que está sendo contemplada, mas também uma faixa litorânea que faz com que esse diálogo com o mar seja também protegido. Então, com isso, a gente pode identificar aqui já uma preocupação
do próprio percurso histórico, e aí, nesse momento, tanto a fala da Lota quanto do diretor, do fã, faz com que a gente possa compreender a importância dessa concepção histórica para as medidas de tombamento. Ao mesmo tempo, a gente pode observar que está inserido aqui no projeto não só uma nova faixa de relação com o mar, mas tem uma mudança qualitativa importante também, né? São os traços do homem moderno e a forma como ele dialoga com a paisagem. Portanto, há aqui um registro fundamental, dado o caráter afirmativo do jardim, que faz com que a gente possa, de fato, encontrar dentro desses traços do Aterro do Flamengo uma leitura da própria concepção de natureza e da própria autoconsciência humana nesse período, o que faz com que o jardim seja, de fato, um fragmento muito interessante para a gente entender a qualidade de um objeto estético dentro de uma perspectiva urbana. Então, finalizando, a gente espera ter motivado vocês, né, para um passeio pelo Parque do Flamengo, pelo Aterro do Flamengo, né, através da sua dimensão estética, chamando atenção, né, para a importância desse chamado por alguns de prematuro tombamento, né, preservando as relações dele aí, né, com o próprio entorno, com a própria paisagem, né, que foi da maior importância na proposição, né, do parque, mas também chamando a atenção, né, para esse processo que o Tiago assinalou aí, né, de uma certa, vamos chamar assim, de educação estética. Né? Então, uma das preocupações do Lukács, né, é do aprimoramento dos sentidos através da arte. Né? E, nesse sentido, o Parque do Flamengo ele vai permitir não só, né, um espaço para o lazer e para a recreação, mas um espaço para a fruição estética, né? Um espaço de contemplação onde temos assegurada essa possibilidade de percepção, né, e de contemplação de uma possibilidade, né, colocada pela, pelo avanço aí, do ser social, né, de produção de um espaço, né, artístico, de um espaço, né, que nos permite uma autoconsciência, né, através dessa dimensão. Né? Então, esperamos ter contribuído um pouquinho para esse encontro e ter despertado, né, a curiosidade de vocês para esse autor e para esse trabalho. Só finalizando, fazendo uma propaganda, nosso grupo de pesquisa ele tem uma atividade regular, né, de leitura da estética de Lukács e de aprofundamento do conhecimento. Convido a todos, né, para, se quiserem acessar essas informações referente à nossa pesquisa no site do Lab Legal, né, disponível aí no YouTube. Tá? Muito obrigada e bom encontro para todos.